Olá, dando prosseguimento. Nessa videoaula a gente vai compreender melhor qual é a função da área de Wernicke e da área de Broca no planejamento e na execução da fala. Tá? Então, primeiro, o papel da linguagem na função da área de Wernicke nas funções intelectuais. Como a gente viu no último vídeo, a área de Wernicke é extremamente importante, sendo considerado por alguns autores como a principal área associada aos nossos aspectos intelectuais. A maior parte de nossas experiências sensoriais ela é convertida em um equivalente linguístico antes de ser armazenado nas áreas de memória do cérebro e antes de ser processada para outros propósitos intelectuais. Ou seja, basicamente, o que a gente armazena na memória não são palavras, mas o entendimento daquela situação, que a gente transforma em um aspecto linguístico para poder armazenar. Então é muito mais fácil a gente guardar o entendimento de um assunto do que tentar guardar palavra por palavra associada àquilo. A área de Wernicke está em íntima associação com as áreas auditivas primária e secundária do lobo temporal. Então, quando a gente escuta uma aula, por exemplo, a gente capta essa informação e a gente vai transformar isso no equivalente linguístico. A gente vai interpretar o seu significado. Também está associado com áreas visuais, que são canalizadas pelo giro angular, como eu falei na última aula, lesão do giro angular, com manutenção da área de Wernicke, pode gerar uma dislexia visual. Ou seja, o indivíduo tem um comprometimento no entendimento da leitura quando ele lê, no entendimento da linguagem quando ele lê. Porém, ele tem manutenção da capacidade de identificar e compreender a linguagem através do som, por exemplo. Então, a gente tem as funções intelectuais, as áreas associativas pré-frontais, como a gente falou. A destruição da área de Wernicke e do giro angular causa muito mais dano ao intelecto de um indivíduo do que a destruição das áreas pré-frontais. Então imagine o seguinte, as áreas pré-frontais têm uma função muito importante para elaborar a nossa capacidade de fala, nossa capacidade de pensamento, nossa capacidade de nos relacionar dentro de um meio social, para vocês entenderem. Tá? Lesões na área frontal podem gerar diminuição da agressividade e respostas sociais inadequadas. Só para a gente entender, a diminuição da agressividade não significa que o indivíduo não é agressivo. Significa que ele perde a capacidade, o comportamento motivacional dele. No entanto, esse mesmo indivíduo, em respostas emocionais, pode se tornar muito mais agressivo. E ele apresenta respostas sociais que são inadequadas dependendo da situação que ele se encontra. Na hora de elaborar e selecionar as palavras que vai utilizar, dependendo do momento. Então ele perde essas capacidades. O pudor dele pode ser alterado. Então ele tem hábitos que ele não teria frente a outras pessoas. Incapacidade de progredir em direção a uma meta ou de elaborar pensamentos sequenciais. O lobo temporal, lembra que eu falei da memória de trabalho? Ela é muito importante quando a gente está fazendo leitura, por exemplo, de um texto, a gente tem que armazenar o entendimento do assunto que a gente acabou de ler para dar sequência na próxima frase ou no próximo parágrafo daquele assunto. Se a gente não consegue armazenar essa informação, basicamente a gente está apenas passando o olho e não está entendendo e compreendendo nada do que o texto está falando. Então a nossa capacidade de armazenar o entendimento daquele texto vai ficar muito deficitário. Então parece que o lobo frontal é importante para reter essas informações e dar sequência no pensamento. A fala do indivíduo também que apresenta lesão no lobo frontal, ela pode muitas vezes não manter aquele sequenciamento, lógico, associado à lesão. Também gera alteração na capacidade de elaboração do pensamento e desempenho das funções intelectuais superiores, que está associada à memória de trabalho, que a gente vai entender melhor o que significa essa memória de trabalho. Então, a memória de trabalho pode ser entendida por alguns autores como a nossa capacidade de inteligência superior. Ela consegue manter presentes simultaneamente diversos fragmentos de forma temporária de informação sequencialmente apresentados. Por exemplo, a gente está solucionando uma fórmula matemática de cabeça, a gente está armazenando aquelas informações. 2 mais 2 é 4, vezes 2, 8, e assim consecutivamente a gente vai dando sequência a esse pensamento.
Combinando todos esses fragmentos temporários de memória de trabalho, temos a capacidade de planejar o futuro, ou seja, a partir de pensamentos que a gente está elaborando agora, a gente consegue planejar qual vai ser a consequência dessa atitude ou desse pensamento. Por exemplo, retardar a ação em resposta a sinais sensoriais que chegam para ser avaliada até se decidir a melhor forma de resposta. Um exemplo simples. Você está dirigindo, sofre uma colisão e rapidamente você modifica o seu comportamento e se torna mais agressivo. E quando você se prepara para a agressão, você consegue parar, pensar e tomar uma outra atitude e mudar a sua postura frente àquela situação. Essa é a função do lobo frontal. Ele tem essa função de, entre aspas, frear o nosso comportamento emocional e dar capacidade para a gente pensar outra forma de agir naquela situação. Infelizmente, nem sempre a gente consegue ter esse controle. Também tem como função considerar as consequências de ações motoras. Então imagina que você está correndo e você vê um buraco, por exemplo. Rapidamente o lobo frontal entra em ação para planejar um comportamento motor diferente para você desviar daquele buraco. Também tem a função de resolver problemas complicados, matemáticos, legais ou filosóficos. Então, quando a gente participa numa conversa ou numa discussão, seja política, ou seja filosófica, ou seja associada a qualquer conteúdo, a gente necessita da nossa capacidade de armazenar as informações ao mesmo tempo em que eu falo aquilo que eu estou pensando, ao mesmo tempo que eu já estou pensando na minha próxima fala. Um exemplo que pode justificar isso também, imagina o seguinte: você está dirigindo e de repente tem um engarrafamento. Rapidamente você tem que pensar nas ruas em que você consegue ter acesso para poder deslocar, para poder sair desse engarrafamento e chegar no seu destino. Então a gente tem que resolver isso muito rápido, isso é a função da memória de trabalho. E também ele tem função de controlar nossas atividades de acordo com leis morais. Como eu falei, lesão no lobo frontal vai gerar alterações nos nossos comportamentos de acordo com o contexto. E se a gente pensar na ideia de moralidade, também está associado à nossa personalidade. Então a área frontal ela é extremamente importante para definir a nossa personalidade e o nosso comportamento com base naquilo que a gente compreende como sendo moral ou não, enfim, que é bem individual e varia de cultura a cultura, enfim, de pessoas para pessoas. Aí, quando a gente pensa em comunicação, a gente tem que pensar em dois componentes associados à comunicação. Um componente que é sensorial, tá? Então, se a gente analisar nessas imagens aqui, ó, perceba, eu tenho a área auditiva primária, eu recebo a informação auditiva, tá? Na verdade, a gente vai mandar essa informação para uma outra área, que é chamada de área auditiva secundária, e dela a gente envia para a área de Wernicke. A área de Wernicke vai interpretar essa informação auditiva como uma fala, e com isso a gente vai compreender o que está sendo falado. Então aqui seria auditivo. Nessa outra imagem, perceba que eu recebo uma informação visual associada à leitura, mando essa informação pelo giro angular lá para a área de Wernicke, onde eu consigo dar significado e coerência para aquilo que eu estou lendo. Tá? Esse é o componente aferente, ou seja, o componente sensorial da linguagem. Temos o segundo componente, que é o componente eferente, ou seja, aquele que efetua. Então a área de Wernicke ela é responsável por elaborar um pensamento e organizar e coordenar esse pensamento de forma coerente, junto, lógico, com a participação da área do lobo frontal. Então, lá da área de Wernicke, através do fascículo arqueado, a gente manda essa informação lá para a área de Broca. Tá joia, mandamos a informação para a área de Broca. O que a área de Broca agora faz? Planeja, com base naquilo que a área de Wernicke está enviando para ele, quais são os grupos motores e qual a intensidade, qual a velocidade, qual a entonação que a gente vai dar para aquela fala. Então ele manda esse plano motor para a área motora primária que vai executar a nossa fala. Então lembre-se, destruição de porções das áreas associativas auditivas e visuais pode resultar em incapacidade de entender a palavra falada ou escrita.
Isso vai ser o que a gente chama de afasia receptiva auditiva ou afasia receptiva visual. Aí a gente tem a afasia de Wernicke ou de compreensão. Então, se o indivíduo tiver uma lesão em estruturas que vão mandar informação para a de Wernicke, ele pode gerar essa condição. Ele tem dificuldade em entender a linguagem falada e escrita, né, porque lesionou a área de Wernicke. Entretanto, a produção de linguagem permanece fluente, mas sem sentido. Ele apresenta dificuldade em organizar o seu pensamento e a sua fala. Perceba o seguinte, a lesão foi na área de Wernicke, então o problema dele é compreender a fala e elaborar um pensamento de forma organizada, de forma fluida. Como ele mantém a área de Broca intacta, então ele consegue executar a fala. Então aqui um exemplo, um paciente respondendo sobre o trabalho. Queria dizer que isso aconteceu quando ele alugou. Seu boné cai aqui e fica. Ele aluga alguma coisa. Aconteceu. Em tese, os mais gelatinosos. Perceba então que a fala é totalmente incoerente. No entanto, o indivíduo é capaz de realizar a fala. Se a lesão for mais grave, ou seja, tiver uma lesão mais extensa na área de Wernicke, ele pode gerar o que a gente chama de afasia global, né, que um comprometimento ele é muito maior. Então, uma lesão ampla da área de Wernicke que torna a pessoa quase totalmente incapacitada para a compreensão da linguagem, bem como para a elaboração de uma comunicação. Então a gente ainda tem os dois estágios, já falou, a formação e organização dos pensamentos e escolhas das palavras, que está associada à área de Wernicke, né, que a gente está falando da parte eferente da comunicação. Então a área de Wernicke vai organizar os nossos pensamentos, vai selecionar as palavras junto com o lobo frontal. E temos o controle motor da vocalização e do ato de vocalizar, associado à área de Broca. Está associado aos padrões motores sutis para laringe, lábio, boca, língua, sistema respiratório e outros para a formação das palavras. Então a área de Broca ela tem uma função muito importante com a articulação, né, com a articulação desses componentes associados à fala. Lesão na área de Broca pode gerar o que a gente chama de afasia motora ou de expressão. A pessoa tem capacidade de decidir aquilo que ela quer falar. Ela até consegue selecionar as palavras, mas ela não consegue fazer com que o sistema vocal emita palavras ao invés de ruído. Pode apresentar alteração na escrita também. Tá? Então perceba que a área de Broca também é importante para a gente poder escrever. Né? Ainda não se compreende muito bem como ela atua nesse componente, mas sabe-se que pessoas com lesão na área de Broca têm prejuízo na capacidade de escrita também. Se o indivíduo tiver uma lesão na parte motora, que representa a face, lá na área motora primária, ele vai ter incapacidade de manipular o aparelho motor necessário para a fala. Ele vai ter o que chama de disartria. Então perceba o seguinte, a afasia motora é uma lesão específica da área de Broca. A disartria é uma lesão na área motora primária, aonde eu tenho a representação da face e dos componentes associados à fala também. Tá? Então aqui uma outra imagem, só para demonstrar aqui o passo a passo, tá? Então depois vocês percam um minuto analisando, só para poder compreender melhor esse entendimento da comunicação, tá? E com isso a gente finaliza a nossa parte associada à comunicação.